e para a residência médica. Nós começamos a utilizar agora, nas últimas 2 semanas, e vem causando aí uma série de dúvidas e discussões, né? Então, a gente tem o prazer hoje aqui de ter a professora Joana, que é professora aqui do Departamento de Tocoginecologia, que foi coordenadora do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, e também o professor Cássio, que é o atual coordenador da subcomissão aqui de graduação. Então, eu vou passar a palavra para a Joana, para o Cássio, e a gente vai ter uma discussão depois da apresentação deles, tá bom? Obrigada, Joana. Obrigada, Cássio, de terem despendido aí um tempo para a gente discutir. Tá ótimo. Cássia, muitíssimo obrigada aí pela... Eu tenho que ficar aqui? Tá. Muito obrigada aí pela sua gentileza de ceder esse tempo para a gente. Eu tenho tido bastante pergunta de alunos e de docentes e espero que a gente possa esclarecer. Vi que os nossos alunos estão aqui maciçamente e a gente tem conversado bastante sobre esse instrumento. Bom, primeira coisa, gente, esse instrumento que, embora seja mini-sex, a gente fala mini-CX, tá bom, alunos? Mas não tem problema, falando de qualquer jeito, fazendo avaliação, tá ótima. Mini-CX. Ele é chamado Mini Clinical Evaluation Exercise. Esse talvez seja um instrumento de avaliação de prática clínica mais validado na literatura. A primeira descrição dele, final da década de 80, início da década de 90, e a gente já tem tantos trabalhos quanto meta-análises, revisões sistemáticas, mostrando a eficiência desse método. O que é importante da gente pensar? Que a avaliação durante a prática clínica, quer dizer, vocês serem avaliados durante o exercício da prática clínica, é um critério de excelência internacional. Nenhum curso vai ser considerado de excelência em padrões internacionais se não houver um instrumento de avaliação de prática clínica. Isso não é à toa, gente. Vamos parar para pensar, vocês acham que não pegaram, mas a gente tinha uma prova de habilidades que era 4º, 5º e 6º ano, que movimentava quase 1.000 pessoas para simular um atendimento clínico quando a gente não tem um instrumento na prática, ou não tinha até agora um instrumento na prática que a gente pudesse avaliar vocês clinicamente sem simular, porque vocês, desde o 4º ano, estão no front do atendimento. Então, vocês precisam ser avaliados durante esse atendimento. Como que essa avaliação acontece? O professor vai observar o aluno, ele vai avaliar a performance desse aluno a partir de alguns critérios, vai enfim, dar uma nota de avaliação para esse aluno naquela dimensão que ele está avaliando. E uma coisa importantíssima, precisa ser fornecido um feedback imediato, tá? Precisa ser dito para o aluno. Você, a partir dos critérios e da sua performance, eu considerei que a sua performance foi o que é esperado. Você poderia melhorar em tal coisa, você fez tal coisa boa e você tem um plano aí a melhorar. Mas os 3 passos são observação, avaliação e feedback. Não existe avaliação sem feedback. Se não houver o feedback, a avaliação não vai ser considerada. Eu acho que vai. Tem bastante coisa para a gente discutir, eu tentei trazer meio enxuto. Bom, a primeira parte, gente, todo mundo aqui abaixou o aplicativo. Lembrar, o aplicativo, quando a gente vai naquele linkzinho,
a gente entra no site. Para baixar o aplicativo, você tem que ler um pouquinho embaixo, que tem um clique. Baixar o aplicativo para Android ou para iOS, tá? Bom, primeira coisa da avaliação. A gente vai escolher o local. Escolher, quer dizer, aonde eu estou com esse aluno. Depois eu vou avaliar a dimensão. A gente aqui tem 7 dimensões: anamnese, exame físico, comunicação, raciocínio clínico, profissionalismo, organização e atendimento clínico geral. Depois, você vai pontuar esse aluno. Ele vai estar abaixo da expectativa, limítrofe, atingiu as expectativas e acima das expectativas. Ontem a gente conversou bastante, né, galera? E eu não imagino que uma primeira turma vindo do 4º ano, nas primeiras 2 semanas de estágio do CAISM, esteja acima da expectativa. A gente espera que não. Não é para acontecer isso, quer dizer, é para vocês estarem no máximo na expectativa. Para cada conceito de avaliação, de cada dimensão, a gente tem uma lista de descritores. Essa lista de descritores foi elaborada, inclusive no instrumento original do Minissex, ela não existia, mas essa foi uma demanda trazida no uso dessa ferramenta, que ela reduz a subjetividade. O que eu estou avaliando exatamente? Eu estou avaliando esse aluno na anamnese, eu estou avaliando como que ele, qual é o palavreado dele, como ele está se comunicando, se é a estrutura da anamnese, se é o raciocínio que ele está formando durante a anamnese. Então, essa lista de descritores, ela vai reduzir a subjetividade e ela ajuda a estruturação do feedback. Então, por exemplo, olha, eu estou avaliando seu raciocínio clínico, você avaliou uma paciente da oncologia que chegou com um quadro de insuficiência respiratória. Você estruturou um raciocínio clínico assim, assim, assado, que foi super bom. Entretanto, como nós estamos num período de saída de pandemia, você não perguntou se ela teve quadro gripal, se tem alguém na família, se ela foi vacinada, se isso, se aquilo. Isso é uma coisa importante de você perguntar. Vamos estudar os diagnósticos diferenciais de insuficiência respiratória? Vamos fazer assim, vamos fazer assado? Daqui a uma semana a gente volta a conversar. Bom, como que a gente tem que fazer o feedback? Primeiro, não é avaliação como a gente fazia, gente. A gente discutia, fazia a prova oral, depois o aluno ia embora e a gente dava uma nota. E essa nota ia aparecer lá para o aluno quando ele fosse receber as notas. Não é isso. A qualquer momento a gente pode avaliar o aluno. É lógico que é importante que, né, não é fazer prova surpresa, mas qualquer oportunidade educacional pode ser aproveitada para avaliação. E, quando eu avaliei, eu vou dizer para o aluno: aluno, eu te avaliei em raciocínio clínico. Os critérios de raciocínio clínico para abaixo da expectativa, limítrofe ou na expectativa são X, Y, Z. E eu considerei você limítrofe por causa disso, disso e disso. Coisas que você fez boa. Então, você vai dizer a dimensão, você vai dizer qual é o conceito, você vai dizer por quê, o que ele fez de bom, o que ele fez que precisa melhorar e encerrar sempre com pontos de aprimoramento. Não é para falar para o aluno, você fez tudo errado, beijo, tchau. Não. Um feedback adequado ressalta o que foi feito adequadamente, o que precisa de aprimoramento e traz um feedback, uma orientação para que esse aluno melhore. Não existe feedback depois, é na hora. Não a avaliação é feita. Tal domínio, você está sendo avaliado. Você é limítrofe por causa disso e disso e disso. Você fez isso de bom, você fez isso de ruim. Gente, e termina com um plano.
A anamnese, o feedback é individual. Você pode, por exemplo, passar visita e fazer uma discussão de raciocínio clínico com todos. Se você vai avaliar a Diama e o Zé Paulo, olha, estou avaliando a Diama e o Zé Paulo, por favor, vem aqui, Zé Paulo, vamos sentar aqui, eu vou te dar o feedback. Em que dimensão eu te avaliei, por que eu te dei essa nota, o que você fez bem, o que você fez ruim, qual é como você vai melhorar. Portanto, gente, uma coisa que eu tive uma boa conversa com os alunos ontem, não existe feedback geral, a turma não está bem. Isso não é feedback. Feedback é individual, o que fez bem, o que fez ruim, um plano para melhorar. Feedback por mensagem de WhatsApp depois, também não é adequado. Embora a gente esteja usando um aplicativo, o feedback tem que ser dado na hora da avaliação, tá? Gente, então, a gente levou mais de 1 ano trabalhando nesse aplicativo, espero que todo mundo esteja bem. A interface dele, existe uma interface para docente e uma para aluno, e são perfis distintos. A gente entra sempre com o login da Unicamp, pode ser utilizado no navegador do computador e no navegador do celular. O ideal é que a gente use o aplicativo que está baixado no celular. Por quê? Mesmo que a gente esteja em área sem internet, se a gente coloca isso no aplicativo, quando a gente passa, nós estamos passando ali na frente da radioterapia, não tem sinal. Quando a gente chegar aqui adiante e tiver sinal, ele vai mandar para o sistema dos alunos e a plataforma, tá? Se a gente estiver fazendo no navegador no celular, infelizmente isso não vai acontecer, e no navegador do computador. Primeira coisa, então, a gente vai colocar a nossa disciplina, que é a 942, ou o 6º ano. A gente teve um pouquinho de dificuldade de baixar todos os nomes e todos os RAs dos alunos. Acho que agora todos estão, porque a gente conseguiu puxar direto da DAC. Mas isso não tem problema. Por favor, Belmiro, qual o seu RA? Tal. Você vai lá e olha o RA, porque você só vai avaliar frente a frente ao aluno. O aluno te diz o RA. Ou diz o nome completo. Não tem problema. Mas agora acho que isso não tem mais, isso não vai mais ocorrer. Quando a gente abre o aluno e o lugar que a gente vai avaliar, a gente tem aqui, ó, todos os domínios para serem avaliados e ele vai mostrar, olha, este aluno já foi avaliado em anamnese, esses domínios ainda não foram avaliados. É obrigatório você não avaliar a anamnese de jeito e maneira. Pode avaliar a anamnese 10 vezes, mas a gente achou importante que, quando o professor estivesse olhando, ele visse o que o aluno já foi avaliado, o que não foi avaliado, tá? Uma coisa importantíssima, a gente pode avaliar até 2 domínios de cada vez. Por exemplo, se eu vi o aluno fazer uma anamnese, eu posso avaliar a anamnese e posso avaliar a comunicação. Às vezes, a gente tem uma anamnese perfeita em termos técnicos de informação, entretanto, o aluno interrompeu muito a paciente, falou com jargões. Então, olha, a sua anamnese está muito boa, entretanto, sua comunicação precisa melhorar nisso e nisso e nisso, tá? Quando a gente abrir e escolher o aluno, a gente vai ver até o desempenho desse aluno e quais domínios ele já foi avaliado. Aí, a gente vai colocar o local. Está bem simples, pronto atendimento, ambulatório, enfermaria, PATOB, está tudo aqui. Você escolhe o local e aí, quando você disser o domínio, vai aparecer os balizadores. Aí, isto daqui eu quero falar bastante, porque tem tido bastante dúvida. Eu posso colocar um balizador do abaixo da expectativa, um limítrofe e o outro na expectativa? Não. Não pode. Não pode. Por isso que a gente tem docentes bastante experientes fazendo essa avaliação. O que você precisa pensar? O aluno está abaixo da minha expectativa? Então, por exemplo, ele vai ter, usou perguntas de forma adequada, entretanto, a anamnese dele
Não faz sentido. Ele não chega numa hipótese diagnóstica, não raciocinou adequadamente para fazer a anamnese dele. Bom, ele pode, né, ter sido respeitoso, ter feito boas perguntas, mas ele está abaixo da expectativa. Então, eu vou colocar abaixo das expectativas. Não precisa clicar todos. Isto é um balizador. Por que a gente colocou isso, gente? Para não ficar do mesmo jeito que nem o conceito que a gente tinha. Profissionalismo, dê a nota. O quê? O conceito de profissionalismo, para mim, pode ser diferente do da Diama, diferente da Sofia, diferente da Elaine. Aqui está escrito o que é esperado. Uma outra coisa importantíssima, gente, os alunos têm todos os balizadores. Eu, pessoalmente, e o Cássio, a gente entregou para eles no primeiro dia de estágio. Eles estão sabendo o que é a expectativa para eles. É esperado de vocês isso, isso, isso e isso. Então, é uma forma honesta e clara da gente avaliar. É lógico que é uma mudança cultural, a gente não está habituado, nós somos latinos, a gente não está habituado a dar um feedback, né, falando rosto no rosto e dizendo coisas que não estão adequadas, mas é assim que a gente tem que formar. Bom, aqui, vocês já sabem, os ambulatórios, pronto atendimento, enfermarias e centro obstétrico. Quantas vezes que vai ser avaliado? Lógico que nós estamos implementando. Nenhum aluno tem 20 avaliações, 10 avaliações. Mas a gente tem apenas um aluno, né, Cássio, que não foi avaliado, mas a imensa maioria já foi avaliado mais de uma vez. O que seria o ideal? Que cada bloco eles tivessem 10 avaliações. Qualquer oportunidade educacional pode ser aproveitada para dar um feedback. Não precisa, não é quarto ano que a gente tem que entrar na sala e ficar escutando desde quando ele cumprimenta, dá bom dia, até ele dar a última receita para paciente. O valor desse instrumento é estruturar uma observação clínica e um feedback que seja pontual. Eu tive professor que falou, nossa, fazia anos que eu não entrava com um aluno para um exame no PA. O aluno não está conseguindo colocar o espéculo. Falei, pois é, então. A gente assumiu, né, que ele estava, ou pelo menos de uma forma adequada. Você entra, tem um toque, vai fazer um exame obstétrico no CO, faz uma dinâmica. Pronto, exame físico está avaliado. Ele fez adequadamente a dinâmica? O que você precisa observar? Você registrou adequadamente? É uma oportunidade educacional. Então, a força desse instrumento está na repetição, na multiplicidade de cenário e na multiplicidade de observadores. Não adianta, por exemplo, professora Sofia, excelente, mas só ela avaliar você do começo ao fim do estágio? Certamente você vai ter um bom feedback, mas se você for avaliado pela professora Sofia, professora Elaine, professor Cássio, professora Cássia, professor Zeferino, professora Elaine, você vai ter uma multiplicidade de feedbacks maior e você vai conseguir alcançar uma melhora do seu desempenho de uma forma mais rápida. Bom, aqui, como a gente já tinha falado, os descritores estão aqui, gente. Todo mundo tem, todos os professores receberam, todos os alunos receberam. O que eu acho que é importante aqui? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um aluno que a anamnese dele é imprecisa. Ele não teve, por exemplo, não tem informações. Se uma gestante não tem paridade, não tem a data da última menstruação, ele não tem isso, não tem aquilo. Entretanto, a comunicação dele é muito eficiente. Tá? Ah, mas que legal. Nossa, ele é tão bonzinho. Não. É incompleta? É incompleta. Se é muito incompleta, ele é abaixo das expectativas, quando ele não obtém informações essenciais. Nesse caso, por exemplo, uma gestante, ele não tem ADU, não tem a paridade, não tem idade gestacional, é muito abaixo das expectativas. Entretanto, se ele tem ADU, a idade gestacional, mas ele não perguntou via de parto anterior, não perguntou algumas informações, mas ele usa, por exemplo, perguntas pouco efetivas, é limítrofe. Mas a comunicação dele é ótima. Ele consegue se comunicar de uma forma muito clara. Eu vou dar limítrofe aqui e vou
avaliá-lo na comunicação. Se ele explica o diagnóstico e o tratamento para o paciente, é atento e usa a linguagem verbal e não verbal apropriada, ele atingiu as expectativas na comunicação. Mas na anamnese, ele é abaixo da expectativa. E esse refinamento de feedback é muito importante da gente dar para os alunos. Aqui eu vou deixar, todos já têm, mas eu não vou ficar lendo um a um, mas por que é importante? O que a gente tem que pensar? Abaixo da expectativa, limítrofe atingiu a expectativa. Gente, acima da expectativa é anamnese de residente maduro. Não é para ter 5. Já falei isso para eles. A gente quer que, no final, eles estejam na expectativa. Aí, vem me falar que passaram a visita, deu nota 5 para todo mundo que passou a visita e não deu feedback para ninguém. Não valeu essa avaliação. Uma anamnese acima da expectativa é uma anamnese de fim de R1. Pode acontecer de um aluno ter, no fim do estágio, uma maturidade para isso? Pode acontecer. Mas não é 9. Você dá 5 não significa que você deu 9 para o aluno. Este número não corresponde à nota que a gente está dando. O que a gente espera? Que nas últimas 4 semanas do CAISM, todos os alunos estejam na expectativa, em vários domínios. Quando que a gente vai se preocupar? Quando, no último estágio deles, ou no meio do estágio para frente, eles ainda tiverem abaixo ou limítrofe. Tá? Não é, os alunos estavam muito preocupados com isso ontem. Mas eu tenho que tirar 5 para eu tirar 10? Não existe essa correspondência. Aqui você está aprovado. Não é possível, a não ser que a gente tenha, assim, uma pessoa, né, um Einstein aqui na nossa turma, vindo do 4º ano, na primeira semana, ele ter uma anamnese de um fim de R1, de um residente, acima, muito acima do que a gente pensa. Não é para isso. Tudo isso daqui tá ok, tá? Tanto faz, ele está na expectativa, acima, eu quero que... Mas isso vai formular o nosso feedback, que eu falei para eles. Pode acontecer de um dia ou outro, em um domínio, você ter uma anamnese ou um raciocínio clínico acima da expectativa? Sim. Mas você não vai ter uma anamnese acima da expectativa em gineco, em onco, em obstetrícia, né, no PA, no ambulatório, tudo seu... Não. Se for, a gente até, né, vai fazer até uma plaquinha para essa pessoa. Então, lembrar o que a gente quer, a pessoa que está bem, ela é 3, ela está na expectativa. Bom, vou passar rápido agora para lembrar que os alunos, eles vão receber ele tem uma interface, essa interface mostra para ele aonde eles foram avaliados, em quais domínios, qual foi a nota, e os alunos terão que confirmar o feedback e dar uma nota para o feedback. Por exemplo, um feedback que viria por mensagem de celular e não apareceu, o aluno me perguntou, eu confirmo o feedback? Eu falei, não confirmo o feedback. Este não é um uso adequado desse instrumento. Esta avaliação não vai poder ser considerada. Só vai ser considerada a avaliação que o aluno confirmar o feedback. Se não houve feedback, se ele não der o joinha aqui, ó, confirma o feedback, a avaliação não valeu. E os alunos, o que eles vão esperar? Se foi um feedback respeitoso, um feedback individual, se identificou os pontos fortes, os pontos fracos e direcionou o aprimoramento. Esse é um feedback 5 estrelas, né, pessoal? A gente já treinou também os alunos para que eles dessem esse retorno.
Aí eles vão ter o gráfico e quanto mais avaliações, eles vão poder saber. Inicialmente, a minha anamnese era 2, era abaixo da expectativa, agora eu estou na expectativa. Num campo de prática de obstetrícia, o meu raciocínio clínico já está na expectativa. Num campo de prática de oncologia, infelizmente, eu ainda estou limítrofe. Portanto, o aluno corresponsável pelo seu processo de aprendizagem conseguirá identificar: eu preciso melhorar o meu raciocínio clínico em oncologia. E aí, ele tem uma plataforma para guiar, além do feedback, para guiar a orientação. Bom, aí a gente tem, por exemplo, eu vou passar, e o Cássio também, se estiver à vontade, eu quero escutar muito vocês, algumas dificuldades. Por exemplo, eu passo visita didática. Como que eu vou avaliar esse aluno? Em grupo? Como que faz? Eu não tenho como avaliar exame físico, certamente. Mas eu estou passando visita, eu posso pedir para um aluno avaliar. Por favor, você pode avaliar a incisão da mama, o dreno, se está adequada? Descreva para mim, examine um nódulo de mama? Sim. Eu vou dar um feedback na frente de todo mundo? Não. Eu vou ver ele examinar, depois, ao fim da minha visita, eu chamo: olha, você foi adequado nisso, você foi inadequado naquilo. O que eu acho? As visitas didáticas, a gente tem muita capacidade de avaliar raciocínio clínico. Isso é uma coisa super importante. A gente consegue avaliar organização. Um aluno, se ele está escrevendo adequadamente, descrevendo para mim o que é importante da anamnese, um aluno, por exemplo, que não descreve uma ferida operatória, que não consegue fazer uma história de evolução adequada e organizar aquilo, eu posso avaliar a organização. Mas eu estou no... Quais que seriam ótimos lugares para avaliar a anamnese? O que eu tenho visto? Pronto atendimento e os ambulatórios. As visitas didáticas... Para anamnese? Bom, eu acho bons lugares para a gente avaliar a anamnese. Qualquer oportunidade educacional pode ser avaliada. Por exemplo, por que essa paciente está tendo alta? Qual o critério de alta que você está utilizando para essa paciente? Que teve um parto normal há 24 horas atrás. Eu estou numa visita didática, eu posso avaliar. Eu posso avaliar, por exemplo, se ele sabe avaliar a pegada do bebê na amamentação. O que é importante, gente? O importante não é a gente ficar horas com o aluno, é a gente fazer poucas, breves e focadas múltiplas avaliações. É isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem, né, Cássio, também tem outros exemplos, mas acho que a gente fica mais à disposição agora, né, para tirar as dúvidas. Aqui, pois não. No microfone, professor. O que reprovaria um aluno no estágio da tocogineco? Aqui ele vai ter 2 tipos de avaliação, o que é, enfim, tudo de excelência é feito assim, uma parte teórica e uma parte da avaliação prática. O que reprovaria? Se ele tivesse abaixo das expectativas no último mês do estágio, por exemplo, nas últimas avaliações. A gente tem que lembrar que a gente não está avaliando onco. Não é mais onco. Ele está na onco, ele está na obstetrícia, ele está na gineco, ele está no PA, ele está no ambulatório. Não é prova oral de onco, não existe mais isso. Ele vai ser avaliado na oncologia, na prova teórica. O que a gente está avaliando é a prática clínica dele, cotidianamente. Se os alunos, ao final do estágio, estiverem apresentando os domínios abaixo da expectativa ou limítrofe, eles devem, sim, ser reprovados e ter um tempo maior para adquirir essas competências, tá? O que você chama de final do estágio? São 3 meses do estágio, não é no final do estágio da onco. Então, vai ser um estágio, vai acabar determinando ou não a questão da aprovação. Se ele passa comigo no primeiro estágio, a nota para ele não tem importância porque está no primeiro estágio.
Você tem que lembrar, o final, ele passa 3 meses com a gente seguidos. Seriam o último mês de estágio. Ele pode passar na onco, mas ele está sendo avaliado à noite no plantão. Ele está sendo avaliado durante o dia, no sábado, no domingo. A avaliação dele não é a sua avaliação da onco, quando ele está passando os últimos 15 dias no estágio, que vai dizer se ele passa ou se ele não passa. Ele vai ter que... É lógico, se você chegar e falar, olha, ele está abaixo da expectativa em anamnese, organização, exame físico e raciocínio clínico... Perguntar para a gente, até agora, falei, tudo bem, perguntar para a gente, você não quer me avaliar nesse nível? Sim. Sim. E seria ótimo, seria muito bom se ele fizesse isso. É a melhor maneira. Na mão. Então, se o aluno vem para a gente e fala, olha, preciso de uma avaliação, acho que é melhor, até, né? E, principalmente, ele repetiu o domínio que ele está ruim. Por exemplo, se eu passasse visita com você numa segunda-feira e você falasse para mim que meu raciocínio está inadequado, na quarta eu ia me matar de estudar, eu ia tentar estruturar meu raciocínio, ia pedir, Sofia, você pode me avaliar de novo o raciocínio clínico na quarta? Você entende? Aí eu pediria de novo, aí você me daria o feedback de novo. Você falaria assim, Joana, olha, da segunda-feira para hoje, você melhorou em tal coisa, mas você ainda tem esses aspectos que não estão bons. Aí eu iria lá, estudaria mais e pediria de novo. Sofia, por favor, me avalie de novo. Você acha que eu consegui alcançar a linha de aprimoramento que você me orientou? Foi eficaz? Eu consegui melhorar? E aí, obviamente, que eu pediria para outras pessoas e principalmente em outros lugares. Quando eu estivesse de plantão à noite, eu ia pedir para o doutor Cássio me avaliar. Quando eu estava passando no PA, eu ia pedir para eu avaliar, para a Diama avaliar, para o Zé avaliar. Entendeu? Esse não é um problema. Essa gradação é importante porque nós não vamos ter um aluno, quer dizer, nós vamos ter o aluno que já tem um desempenho adequado no início do estágio, mas por algum motivo ele começa a ter um desempenho insuficiente. A gente vai ter múltiplas oportunidades de identificar esse aluno e de poder colaborar positivamente na formação dele. Isso. Até no sentido de, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Você já conversou lá na SEG o que está acontecendo? Você já conversou com o Dr. Cássio, com a doutora Daniela, seja com quem estiver à frente das atividades didáticas. O que é mais comum que a gente imagina? O aluno está limítrofe, vai atingir as expectativas e pode até estar acima das expectativas no final. A gente imagina que vai acontecer esse crescendo em algum momento para alguns alunos. Mas nós vamos ter a oportunidade diuturna de estar fazendo uma avaliação mais próxima. Acho que a Diama tinha levantado a mão também, né? Só uma coisa que é importante vocês saberem, a gente está olhando. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que foi avaliado 5 vezes e todas as vezes ele está abaixo, a gente tem como puxar esse aluno não lá na última prova oral da última semana. Não. Ó, você tem 5, em 4 domínios você está abaixo da expectativa. Vamos montar um plano em 15 dias de estágio? Não no final do 3º mês do estágio, que ele vai para exame e vai ser reprovado? Então, a gente está conseguindo olhar isso o tempo inteiro e, se necessário, buscar esse aluno. Mas eu espero, assim, um comprometimento da gente avaliar adequadamente. Não avaliar, ele foi tão legal com a paciente, então ele está acima da expectativa. Não, porque senão acontece da gente ter uma turma de CR9 e 30% passar na prova de residência. A gente diz para ele que ele está ótimo, quando a gente mesmo vai avaliar o que a gente acha que é importante, 30% apenas está adequado. O resto não está adequado. O desempenho deles é 5, 6. Então, a gente tem que dar um feedback. Eu tenho que dizer, não está bom, precisamos melhorar. Muito obrigada pela apresentação. É um nível de sofisticação que acho que é exigido e é esperado também
né, a gente enquanto departamento, enquanto docentes, é uma competência esperada do docente. Exatamente. Fazer esse tipo de avaliação. Mas, porém, entretanto, difícil. é difícil porque a gente vai ter que incorporar isso na nossa prática, que já é uma prática muito difícil, do ponto de vista docente, pesquisador, extensão, etc. Então, a gente vai precisar readequar a questão da nossa rotina para poder incorporar isso como uma atividade principal, porque eu acho que é uma atividade principal. E aí estou agora muito angustiada de, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para avaliar esse aluno no meio do ambulatório, que eu tenho 50 mil coisas para fazer. Sexto ano no ambulatório não será avaliado, tá? Ai, Pelo meu Deus, Minissex. obrigada, senhor. Eu já tô... Sexto ano ainda não será avaliado. O sexto ano é outro instrumento. Obrigada, e ele vai ser avaliado apenas no Ai, RES. meu Deus do céu, tá? quase infartando aqui, gente. Não, o sexto ano atualmente já está sendo avaliado, mas no RES. Sim, a gente tem um pouco ainda de dificuldade, a gente não colocou por conta, né, que como ele fica um dia em cada ambulatório no sexto ano, nós vamos implantar, ter o feedback dos docentes, ter o feedback dos alunos, aprimorar se for necessário, talvez adaptar para fazer para o sexto ano ambulatório. Tá? Nele não está sendo avaliado. Aí eu queria fazer um comentário sobre o sexto ano, né? Não vai ser. Gente, minha frequência cardíaca já baixou uns 20 batimentos. Mas uma coisa que é importante, gente, é que eu gastei 5 minutos a mais no PA para fazer uma avaliação de uma aluna. Você entende? Não é por isso... 5 mais 15, né? Porque não, tem um feedback. 15, não. 5 para o feedback. Por quê? Porque eu estou discutindo o caso com ela. Então, não essa que é a coisa. A gente já colocou este instrumento porque ele é um instrumento de fotografia. Não é para você ficar 1 hora com o aluno para poder dar o feedback. Você vai... O ideal é que sejam muitos. É lógico que você não pode dar um feedback de comunicação se você não entrou e não viu o aluno. Não é, como diz, paranormal. A gente, obviamente, tem que ver. Se eu estou avaliando o raciocínio clínico, eu posso avaliar numa discussão de caso. E eu posso fazer perguntas, estruturar e dar um feedback para o aluno. Agora, eu não posso avaliar exame físico sem eu estar junto do aluno. O que não precisa ser o exame físico completo. Pode ser uma palpação de mama, pode ser uma avaliação de um exame obstétrico, pode ser um toque, né, Laura? Paciente, ele acha que o toque está tal. A gente vai lá ver ele fazendo o toque, a gente faz o toque e fala, olha, isso estava bom, isso estava ruim. Não era 5 centímetros, é 3. Não é um colo esvaecido, é um colo pouco esvaecido. Isto é uma avaliação. Você não precisa passar, né, 2 horas com o aluno, que nem a gente faz no quarto. Mas já na perspectiva do sexto ano, por que me causou angústia? Foi a possibilidade de não sistematização disso, uma vez que o sexto ano é curto. Né? Eu entendo que o quinto ano ele tem uma oportunidade maior, a gente vai ter uma oportunidade maior de avaliar esse aluno. Mas eu acredito que vocês já pensaram isso 50 mil vezes, eu estou dando falando sobre as minhas angústias de quem não está participando do processo. Mas, por exemplo, acredito que talvez a gente elencar dentro dos cenários e um pouco a responsabilização de cada pessoa que está ali. Por exemplo, eu no ambulatório, por exemplo, no meu ambulatório de colo, eu não consigo avaliar a anamnese. Não consigo ficar dentro do consultório com o aluno, e nem é isso que eu espero no sexto ano. Mas, por exemplo, eu examino, tenho oportunidade de fazer exame ginecológico com todos os alunos. Entendeu? Então, assim, pode deixar exame ginecológico, claro que não sou eu sozinha, mas exame ginecológico, eu vou, porque a gente coloca ele para examinar o colo, né? Então, ele tem que achar o colo. Então é isso. De alguma forma, sistematizar isso, para não ficar uma coisa muito solta, porque as pessoas que têm problema de organização como eu, ficam muito angustiadas. Talvez, Jama, fosse no sexto ano, seja uma avaliação formativa e não somativa, não seja por nota. Por exemplo, como a gente tem uma visita, é importante se avaliar, mas é complicado você colocar uma nota para um encontro, e disso depender ele passar ou não passar,
o instrumento não é adequado, mas para uma avaliação formativa, sim, você dizer, olha, está adequado o seu exame, não está adequado, melhore nisso, piore naquilo, tarará, tarará, é super bom e dá para você fazer. Agora, te convido, você é uma plantonista maravilhosa, te convido a avaliar durante o plantão. Por exemplo, um aluno está em dúvida de um exame, ou um exame físico, ou durante o profissionalismo durante um parto, né, atitude. Você tem múltiplas possibilidades de avaliar o 5º ano também durante as atividades de plantão. Lógico, não é para você parar, dificuldade, né, um plantão muito corrido para fazer isso, mas qualquer contato com o aluno pode ser uma oportunidade educacional de um feedback. Eles vão fazer, eles vão fazer, tá? A gente está monitorando os desempenhos. Só para a gente organizar a discussão, quem pediram a palavra, Zeferino, Rodolfo, Gil, Sophie e Eliana, ok? Desculpa, eu já insisti. Tem uma coisa que me traz uma dúvida muito grande. Você falou o seguinte, porque vou pegar algumas coisas, um detalhe que você falou. Porque não adianta ter um CR de 9% e 30% passar no exame de residência. Eu aí fui diretor da faculdade e o que mais angustia é a taxa de aprovação nos exames de residência. Isso é um estresse para os alunos. E é a avaliação mais objetiva que acaba impactando. Eu pergunto, no que essa sistemática de avaliação vai contribuir para o melhor desempenho dos alunos na residência? Porque essa é uma pergunta que eu não estou achando resposta. Tá? Eu acho que você falou assim no seu início, isso aqui é uma avaliação da prática clínica. Para mim está claríssimo isso. Paralelamente a isso, nós estamos vendo que os alunos estão cada vez mais dependentes de fazer cursinho para ganhar conteúdo. Isso, e conversando com os alunos, quando você conversa com eles, fala, é importante fazer, porque quem tem feito parece que tem sido mais aprovados. Não, estou falando assim, conversa com eles. Eu não estou dizendo que foi feita uma pesquisa concreta. Então, para mim, nós temos alguns problemas importantes, do qual até precisaria uma avaliação mais científica, para poder responder isso com objetividade. Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Tem o desempenho referente ao teste progresso e a evolução, dois dados bem objetivos, e a evolução do desempenho dos nossos alunos no exame de residência. E aí, eu fico preocupado com 2 aspectos. O que isso estaria contribuindo para melhorar o desempenho dos alunos do exame de residência, e tem uma preocupação com a funcionalidade desse feedback. Que aí sim, tá? É só isso. Posso responder, Cássio? Talvez não seja realmente o melhor exemplo e, na verdade, a gente não está formando aluno para passar em prova de residência. Por que eu acho esse exemplo interessante? Professor, a gente vê que, principalmente durante o internato, existe uma coisa que é conceito, avaliação global. Todo mundo sabe esses instrumentos, que eles são um grande buffer, assim, eles jogavam esta avaliação sempre para cima. Era raríssimo um aluno tirar menos do que 9 numa avaliação de conceito. Por diversos motivos, mas talvez por não ter uma estruturação mais adequada e uma multiplicidade de avaliações como esse instrumento tem. Esse instrumento não é feito para que o aluno melhore o seu desempenho de conhecimento teórico, certamente não. Entretanto, quando o aluno tem uma avaliação constante e sendo dado um feedback para ele das dificuldades de raciocínio clínico, que são também vinculadas ao conhecimento teórico, com certeza, quer dizer, com certeza não, a gente vai avaliar, e um dos trabalhos é que a gente avalie o impacto do uso do instrumento. O que é mais importante do que o instrumento? Uma avaliação contínua, com feedback e orientação.
Tem muitos trabalhos mostrando que isso, sim, impacta na qualidade do profissional formado. Obviamente, não é um instrumento de conhecimento teórico. Só que a nossa prova de residência também, é óbvio que é um conhecimento teórico, mas é raciocínio clínico. E é muito complicado, a gente tem, assim, profissionalismo. Ele não chegou atrasado, ele falou direito com a paciente, é 10. Não, mas não. Ele tem outras coisas que ele pode melhorar. Então, sim, você ter um balizador que seja o mesmo para todo mundo, que a gente possa dar o feedback, eu acredito que dará um grande impacto. E sim, acredito que esse buffer que existia, que todo mundo tinha nota de conceito 9 e 10, ou a gente está na academia dos gênios do planeta, não existe CR maior do que o da medicina, em toda a universidade. Quer dizer, não estou dizendo que a gente não tem alunos de excelência, nós temos, não tenho dúvida nenhuma disso, mas não dá para eles serem avaliados poucas vezes com um instrumento que não tem balizadores, sem feedback, e o aluno que era muito ruim, ele tirava 7,5. E 90% das notas é 9 e 10. Quer dizer, em nenhum momento ele tem nem nadinha para aprimorar. Será que todo mundo, em todos os estágios do internato, são 9 e 10? Então, sim, professor, eu acho que isso pode ter um impacto de trazer. Se a gente está dizendo que um aluno que chega atrasado, um aluno que não foi adequado com a paciente, um aluno que não consegue fazer uma hipótese diagnóstica adequada, ele é 9, sim, nós somos responsáveis por estar formando esse aluno inadequadamente, e quando ele tem uma avaliação externa, que não é tão externa, ele vai receber um feedback, querido, seu CR é 9, mas você tira 6 na prova de residência e 6 no teste de progresso no 6º ano. Nós demos o feedback inadequado. Então, eu acho que um feedback constante, estruturado e balizado tem muita capacidade de melhorar o desempenho dos alunos. Mas a questão da prova da residência, talvez não é a questão da discussão aqui. E eu quero reforçar também essa questão do teste de progresso, professor. Talvez esse seja um dos balizadores melhores que a gente tem hoje, ao invés da prova de residência. O desempenho dos nossos alunos tem caído muito nos últimos anos e consistentemente tem caído nos últimos anos. E existe um movimento que não é só esse da implantação do Miniciex. Lembrando que não é só a gente que está utilizando o Miniciex, a pediatria está utilizando o Miniciex. Essa é uma iniciativa da faculdade. As avaliações, elas estão sendo repensadas para sair um pouco de dentro de cada departamento. E a FCM está cuidando também das avaliações de uma forma mais centralizada, de uma forma mais orgânica, de uma forma mais coordenada, para que a gente consiga ter um diagnóstico melhor da formação nos 6 anos. E não o CAISM é uma ilha de excelência, a pediatria é uma ilha de excelência e tal lugar precisa melhorar em algum outro aspecto que talvez não seja tão visível. Então esse é um esforço que é institucional para que se reverta dentre eles esse quadro do teste de progresso. A questão da avaliação programática é uma coisa importante, que a gente consiga fazer a avaliação antes do fim do estágio, né? Porque o que a gente não quer é reprovar, mas a gente quer diagnosticar mais cedo. Eu acho que são vários pontos que estão mostrando que o desempenho dos alunos vem caindo, né? Então, eu concordo que a gente não forma para a prova de residência, mas eu concordo com o professor Zeferino, a prova de residência incomoda, porque, afinal de contas, nós fazemos a prova com as aulas que a gente dá para os nossos alunos e os nossos alunos não acertam as questões que a gente coloca na prova. Então, está tendo alguma falha em algum ponto. E o teste de progresso, realmente, o resultado que veio agora foi impressionante para todo mundo, né? Acho que todo mundo ficou muito abalado com o resultado do teste de progresso. Então, eu acho que a gente tem que começar a identificar o que está acontecendo de problema mesmo. E aí, o problema é esse, que esse aluno que fez o teste de progresso agora foi o aluno que tirou 9 aqui no departamento. Então, com certeza, eu acho que são vários problemas, professor. Eu acho que não é só a prova o problema. Eu acho que tem uma sequência aí de problemas, mas com certeza a avaliação é uma delas, assim. E 9 sem feedback, né, Cássia? Esse é o problema. A gente disse que era 9, mas... Professor Rodolfo. Novamente, queria
publicamente parabenizar pela iniciativa, isso é fundamental. A gente, especialmente no internato, a gente precisa estar mais próximo, precisa conhecer o aluno de perto, esse aluno precisa saber rotineiramente, a cada dia, qual é o caminho que ele tem que ir. Isso precisa ser estimulante para o aluno buscar reconduzir o caminho, não ficar passivamente esperando uma aula teórica, uma avaliação que vem no final do curso que não dá para corrigir nada. Sim, então, parabéns, eu acho que esse é um caminho sem volta. Tem umas perguntas técnicas. Por exemplo, o aluno pode não dar um feedback positivo ou negar um feedback do professor. Pode acontecer, por exemplo, dele não gostar da nota que recebeu e, por isso, não validar aquele feedback. Em segundo lugar, eu tenho inclusive visto aqui alguns alunos sendo avaliados. Tem aluno que tem 7 avaliações. 2 feitas por pessoas diferentes e 5 feitas pela mesma pessoa no mesmo dia. Não pode. Então, assim, são situações que a gente está ajustando. Queria um comentário. Já foi esclarecido. Tá? Eu não vou falar que foi você. 2 domínios, tá, gente? Cada vez, o máximo. A gente... Sabe uma coisa que eu esqueci de falar? Gente, eu acho... deixa eu só falar algumas coisinhas, desculpe, que eu esqueci, muito pontuais. Vocês, não sei se todos perceberam, mas a gente agora tem um linkzinho de WhatsApp que o programador, que é o Newton, ele está ajudando. Por exemplo, teve professor que marcou, mas marcou errado. E a gente não previu que o professor iria marcar errado. A gente imaginou que quando ele fosse marcar, seria, né, não teria uma confusão. Mas... Não, então... Isso daí, ele já está vendo uma forma da gente tirar e reinserir. Agora, as estrelinhas que o aluno dá para o professor, depois vai ser encaminhado para o professor. Professor, olha, o seu feedback todos os feedbacks seus vieram 5 estrelas, veio 3 estrelas, 2 estrelas. Se o professor quiser, assim, também para a gente poder identificar, por exemplo, um professor que está com 1 estrelinha sempre, provavelmente a gente precisa chegar nesse professor antes do fim do estágio, falar, olha, professor, talvez o feedback, se eu está fazendo mesmo individual, se eu está começando pelo que foi bom e terminando com uma proposta, então essa que era a intenção. E o aluno, obrigatoriamente, se recebeu o feedback, ele tem que confirmar, sim, o feedback. Caso ele não confirme, a gente tem um caso aqui, que aí realmente a pessoa não recebeu o feedback e veio me perguntar como faria, não confirme, se não teve o feedback, não pode confirmar. Mas quando houver isso, a gente chama, escuta, aluno, professor, deu o feedback? Aluno, você só esqueceu? Então, a gente tem como estar de olho nisso, mas não tem tido esse problema. Eu acho que tem que foi um aluno que veio dizer que realmente não recebeu porque o professor disse que ia mandar uma mensagem de texto mais tarde, mas provavelmente o professor esqueceu. Então, assim, acho que não é mesmo a estratégia, é melhor ele não dar não confirmar. Agora, se você teve uma avaliação limítrofe ou abaixo das expectativas e você não está satisfeito com você mesmo, você mesma, e você acha que você não vai dar estrelinha, essa nota não vai computar, lamento informar, a nota vai computar. A nota está disponível para o professor. Você só não, para o professor não, para todos os professores. Você só está dizendo que você não recebeu o feedback do professor. Isso não invalida a nota que o professor te deu. Se você acha que o professor foi injusto, teve um problema, você brigou com o professor, vocês puxaram o cabelo, nos avisem para a gente entender o que está acontecendo. Ou então você realmente está com desempenho abaixo da expectativa limítrofe e você precisa melhorar. Então a nota vai continuar estando no aplicativo. Não se iluda que você vai tirar, vou tirar as notas baixas, vou ficar só com as boas. Não. Você precisa melhorar. Ok?
Aí é outro caso e a gente precisa ficar sabendo. Doutora Giuliane, por favor. Limitou de realizar uma outra avaliação. Trava o sistema, só isso. Trava o sistema para aquele professor. Para aquele professor. A gente sabe disso, mas é um outro professor tinha feito, mas eu fui fazer. Aí é um problema. Eu também tive essa dificuldade na mesma negócio. Então, bom dia. Parabenizar, né, todo esse trabalho publicamente. Só para responder a Diama, de o que a gente pensou, né? Que o 6º ano, realmente esse ano, como são estágios, que às vezes ele passa uma vez no ambulatório, não tem essa questão da progressão, então a gente preferiu colocar aquela avaliação que está lá para quem dá aula do 6º ano nos ambulatórios, tudo. É aquele código que você faz uma avaliação, dá um feedback, mas é diferente do Mini-CX, né? E aquilo já vale como presença. O Mini-CX está sendo feito com o 6º ano que está no RES, porque aí eles ficam quase 2 semanas, né, praticamente 2 semanas lá, e passam várias vezes com vários docentes no mesmo tema. Então, a gente preferiu fazer assim porque a gente acha mais lógico. Pode ser que daqui a um tempo fala, não, mas o 6º ano vai ser avaliado também o Mini-CX nos ambulatórios, mas por enquanto a gente encontrou essa forma, você tem essa forma dupla e eles passam muito rápido, então para ter uma progressão a gente acha que não, tá bom? Lembrando que a gente está pedindo para usar o microfone, porque está gravado para que os contratados, os docentes que não estão aqui, os outros alunos que estão em outros também possam assistir. Ótimo. Então, eu volto para as perguntas mais pragmáticas mesmo, né? Então, eu, no primeiro dia que saiu, baixei, fiz no computador, deu tudo errado, então não tenho a mínima ideia se eu estou bloqueada no sistema de eterno ou não, tá certo? Porque não, certamente eu fui não. simplesmente, liguei para o Cássio no mesmo momento, os alunos me ajudaram, mas não deu nada certo. Então, espero sair do bloqueio, tá? Porque amanhã eu vou aplicar. Mas... então, não sei se eu já fui cancelada, né? Depois a gente vê se você conseguiu baixar Eu tinha feito uma do Yuri, depois eu não sabia nem como mandar o feedback, eles me ajudaram a baixar o aplicativo, então, realmente é uma relação com os alunos muito agradável, eu sempre gostei muito, eu tenho tendência, como diz o Cássio, ser exigente, mas dar notas boas, porque eu acho que cada traço de genialidade eu respeito muito, né? Eu adoro quando eles têm, assim, um lance que dá para perceber que serão excelentes médicos. E todos têm pelo menos um. Então, eu acho que realmente a gente, tendo um instrumento balizado, é mais fácil, porque a gente cai um pouco do deslumbramento e vai para as atividades mesmo, né? Só que eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tive quando eu fiz, porque eu tinha falado com eles, né? Acho que o Yuri estava também, o Dante, né? Que eram os dois que eu tinha me proposto a avaliar naquele dia, e eu vejo que existe sim uma dissociação quando você vai no gabarito, assim, né? Até brinquei muito com eles que esse mini-sex vou fazer no macro-sex, eu já fiz um gabarito para o macro-sex, que vai ser a piadinha que todo mundo vai fazer, lógico, né? Então ela não é nem genial. Mas a questão da... então, agora eu tenho um checklist, tá? Vários domínios, inclusive a qualidade do vinho está sendo gravado, não era para falar isso em público. Corta essa parte. Mas eu vou ser barrada mesmo, né? Mas o meu papel também sempre foi deixar uma certa leveza no ar. Voltando agora para a parte mais estrutural, o que eu acho muito difícil é que, às vezes, ele está abaixo, mas em outro ele está acima, e eu tenho que colocar no meio. Então, isso é uma coisa que me complica um pouco a vida, porque eu gostaria de avaliá-lo de fato. E aí eu acabo excluindo uma coisa muito boa para não hipervalorizar e não substituir o que é mediano. Então, isso é uma coisa que, com o tempo, talvez a gente possa discutir um pouquinho. E a outra coisa, que aí eu vou tocar num ponto nevrálgico, é a questão nossa
da organização da nossa consulta. Então, os prontuários e as descrições cirúrgicas são escritas em maiúscula, com erro de português, com siglas incontáveis que a gente tem que destrinchar nos prontuários. E eu tenho falado disso há anos. Eu não vejo nenhuma atitude sendo tomada de maneira a deixar o ensino mais palatável, já que ele é baseado em casos. Então, descrições cirúrgicas disponíveis no sistema. Eu acho que isso não tem sentido. Você tem que descrever a sua cirurgia. Uso de maiúsculas indiscriminados. A consulta do PA, que agora eu tenho pedido para o residente fazer no bloco de notas ou no Drive, corrigir antes de inserir, porque você não pode apagar. Então, o aluno vai escrevendo aquilo que passa pela cabeça com letra maiúscula cheia de sigla, e, de repente, é isso que você tem registrado no sistema, é o que ele vai se basear para estudar. Então, eu queria saber se, junto com o Minissex, está sendo pensado em tomar atitudes de controles, não só do que o aluno registra no prontuário, que é um ponto extremamente importante no quesito organização, mas no como esse prontuário chega para o aluno. Eu vou responder do Minissex, e aí o Cássio, eu acho que essa é uma questão importantíssima, Sofia, e a gente dá um exemplo muito ruim, né? Então, os alunos estão repetindo o que eles estão lendo, e a maioria que escreve é residente e professor, né, e contratado. Então, eu concordo com você. Mas em relação ao Minissex, aos balizadores, realmente não tem como ter um balizador de tudo que sirva para todas as áreas, não só para gineco-obstetrícia, e que a gente tenha detalhes. O que agora, eu imagino, nenhum aluno é para estar acima de 3, a não ser que realmente seja uma situação, uma exceção tão grande. É para eles estarem abaixo, limítrofes ou na expectativa, com agora entrando na 4ª semana que eles vão entrar de estágio. O que eu tenho colocado? A gente vai precisar decidir se ele é limítrofe, se ele está na expectativa ou acima. Eu, por exemplo, uma das coisas é uma anamnese muito boa, mas que faltou coisa muito importante, eu coloquei limítrofe e o feedback. Olha, não acredite que a sua anamnese não está boa. Sim, ela está boa. Ela está estruturada assim, 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 assado. Entretanto, informações que são muito vitais, você não colocou. Embora até o que você fez estivesse até para cima da expectativa, mas está incompleta. Então, você é limítrofe. Por quê? Porque você precisa isso, isso e isso. E vamos, semana que vem, avaliar de novo, e se você puder, peça para outro avaliar, entendeu? É importante que a gente diga o ruim, tem que puxar, não é para estar preocupado que a nossa avaliação vai reprovar um aluno, não vai. A gente vai ser ruim se a gente não estiver dando um feedback realmente adequado. Quantas vezes os professores, e quando eu era coordenadora, tanto de ensino da graduação quanto daqui, os professores falavam para mim, esse aluno está com um comportamento completamente inadequado, que difícil, a gente não tem o que fazer. Tem, agora tem. E se ele está com um desempenho inadequado, ele tem que estar abaixo da expectativa, ele tem que ser reprovado, ele só vai sair daqui quando ele estiver com um comportamento adequado. A gente tem um instrumento para avaliar isso, e é honesto com eles. Então, não é, tadinho, então legal, vamos dar 5. Assim, não é possível, no segundo dia de CAISM, durante uma visita, todos os alunos do grupo terem acima da expectativa, mas acima, muito acima da expectativa. Hoje a gente recebeu uma turma de gênio, que chegou do 4º ano, e em 10 dias está com uma anamnese muito acima da expectativa, né? Do que é para estar no fim do estágio, provavelmente precisa de um refinamento maior para esse feedback. Educação continuada, isso tem sido feito com os alunos e com os residentes. Só que o prontuário, ele também é uma máquina do tempo. Então, no caso das pacientes oncológicas, tem anamneses, tem resumos clínicos, tem consultas que são de 5 anos atrás, de 6 anos atrás.
Então, infelizmente, boa parte dos vícios de registro de prontuário eles vão perpetuar por um bom tempo. Nós temos algumas formas de tentar quebrar esse ciclo que é vicioso. E para quebrar esse ciclo vicioso é difícil. Você sabe disso no dia a dia. Eu sei disso no dia a dia. Porque não depende só de nós, não depende só dos residentes, não depende só dos alunos. Nós temos um corpo clínico de mais de 150 médicos que é heterogêneo e que escrevem siglas que HP pode ser Harry Potter e pode ser Herceptin e Pertuzumab. Então, a gente acaba trazendo... Eu vou falar uma coisa até um pouquinho forte, né? Mas o fato de ser difícil não justifica. E o fato de ter 150 não justifica. Eu não acho que a gente deva esperar o século 22 para que isso seja realizado. Eu acho que a gente pode começar é já, agora, nesse momento. Então, não pode falar para o aluno não use sigla, se ele só vê sigla. A gente continua usando BEG, REG, MEG. Eu não consigo entender. Quando eles entram na minha sala, a primeira coisa que eu falo é o que é REG, BEG, MEG. Não existe. Você não é regular estado geral, gente. Isso não tem... Aí eles falam, eu nunca dei um REG. Eu dou MEG quando vai morrer. Então não serve para nada. E isso começa BEG, MEG, REG, CHAI. E aí, quando você desce no pré, você não tem correção disso. Então, eu acredito que isso não possa ser considerado um ciclo vicioso interminável. Tá certo? Não é o calor global. Para o calor global, eu concordo com você. Não é a minha pequena atitude que vai mudar. Mas aqui, nessa questão dos prontuários, eu acho que todo o corpo clínico o corpo clínico, quando eu digo clínico mesmo, deveria haver, no caso de segurança do paciente, que isso chegue em algum momento a ser até elegível. Então, eu não sei se a gente deve deixar passar isso como algo difícil, portanto, não vai acontecer. Você sugere uma trava? Eu sugiro reuniões sobre o tema, atividades de reavaliação de prontuários aleatórios, notificação da pessoa cujo resumo pode ser muito bem modificado numa consulta. Eu sugiro e-mails constantemente para falar assim, olha, o uso de sigla não deve ser utilizado. Eu sugiro que deva ser mandado para o corpo clínico, porque não adianta falar para o residente fala para o aluno, não sei se mudou, mas eu acho que vocês ainda são orientados a escrever em maiúscula. Veja só. Eles começaram agora, eles são orientados a escrever em maiúscula. Eles estão falando sim, eu não estou delirando. É verdade, eles são orientados a escrever em maiúscula. Não faz sentido escrever em maiúscula. Você entendeu? Nem o Fernando Pessoas escreve em maiúscula. A maiúscula não é português. O Word não corrige o maiúscula. Não tem sentido. Não tem nenhum filósofo, não tem nenhum escritor, não tem nenhum prêmio Nobel de literatura, não tem ninguém no mundo que falou escreva um texto em maiúscula. Todas as cabecinhas fizeram assim. Então, essa orientação vem, e se ela vem, não pode ser no primeiro dia que ela tem que ser avisada, é todo dia. Como assim? Eu estou no plantão, estou vendo você escrever prontuário, está em maiúscula. Como assim? Eu estou vendo a descrição da cirurgia, está em maiúscula. Como assim? Eu estou verificando a anamnese, está em maiúscula. Quer dizer, nós temos que consultar os prontuários e falar, não pode usar maiúscula, não pode usar sigla. Por que orientaram vocês a escrever em maiúscula? Não, eu falei, quando eu estou escrevendo prontuário e eu não estou escrevendo em maiúscula, para mim eu estou fazendo uma coisa errada. Às vezes eu escrevi uma coisa certa, eu vou lá e falo, não, tem que estar em maiúsculo, porque tudo que eu li estava assim. E para mim eu tenho que fazer assim, porque eu cheguei assim e foi passado assim. Bom, gente, eu acho que a mudança que implica a gente fazer avaliação com qualidade, ela é dolorosa mesmo, eu sempre falei, dói, gasta tempo, é uma série de coisas. Então, por isso que não é fácil, por isso que as pessoas ficam no comum, tá? Mas precisa de ajustes. Então, uma primeira pergunta que eu ia fazer para vocês não comentaram, acho que vale a pena, suponho eu que ao final do primeiro
na primeira experiência, né, os primeiros 3 meses, ter realmente, assim, formalizar uma avaliação para trazer de volta para todo mundo, entender os percalços, e os percalços, não do desempenho dos estudantes ou do desempenho dos avaliadores, mas realmente da implantação do sistema, tá? Então, nós estamos numa fase de implantação, como todo sistema é complexo e tem uma série de coisas que deverão ser ajustadas no final, com certeza, depois, né? A segunda coisa é que a gente precisa ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa justiça com os estudantes. Então, eu fico imaginando na situação deles, assim, nós somos as cobaias, estamos passando por isso agora, e o bom senso, se eles puderem acreditar no nosso bom senso, de que isso não vai fazer com que as cobaias sejam prejudicadas em relação aos que virão depois. Eu acho que isso é importante que eles escutem, que fique bastante claro que nós estamos num exercício juntos de aprender a fazer melhor, nesse sentido. Mas aí tem a questão, então, prática, de fato, vocês deram algumas informações sobre como é que vocês vão utilizar, e disseram que vocês estão acompanhando. Então, para mim, o mais importante nesse momento, eu vou chamar isso de um exercício, desse exercício, é exatamente poder acompanhar o que está acontecendo com os estudantes no tempo real. O que quer dizer isso? Estou vendo dificuldades com o aluno que acabou de entrar, existem aqueles comentários, né, de corredor, parece que pessoa X não está bem, que está meio desconexo com o raciocínio, assim, não dá para ficar no corredor mais, né? Então, a questão de insistir em que isso leva a um feedback para que a gente possa, para que o aluno possa se conscientizar, para que a gente possa ter um plano de ação, ou eles tenham um plano de ação, ou juntos tenhamos um plano de ação, eu acho que é a coisa mais importante que nós estamos falando aqui. É a coisa mais importante. Porque, de fato, nosso contato com eles são contatos episódicos. Poucas vezes nós ficamos bastante tempo com o aluno, porque aqui a gente divide muito o trabalho e é assim que funciona. Então, acho que eu vou chamar agora o portfólio do aluno, quer dizer, juntar tudo isso e enxergar o aluno, é o que a avaliação programática propõe. Tá? Que, então, é um outro conceito aí na área que está na moda, que é você... Sabe conselho de classe? É só um nome novo, tá? Avaliação programática, para mim, é um nome novo do que a gente chamava de conselho de classe na educação infantil, básica e tal. Que é o seguinte, você junta as informações sobre o estudante para ver como é que ele está evoluindo. E você ter uma análise que seja uma análise global. Tem a questão, o Zeferino colocou aqui a questão da prova da residência, eu vou fazer um comentário sobre isso. Infelizmente, as pessoas continuam usando a prova de residência como critério único, né, de avaliação ou não, de adequação ou não. Tem um monte de componentes. Primeiro, não se esqueça que quem vem prestar prova de residência na Unicamp, eu sempre digo isso, vem bombando, se mata porque ele vem de fora, ele não conhece o sistema. Então, ele mais ainda, ele se esforça para estar aqui dentro. Então, a competição é diferente. Segundo, não sei o impacto que vai ter essa prova nova, viu, Zeferino? Porque a prova agora não é mais teste múltipla escolha, né? Aquela resposta curta, na verdade, a pessoa tem que saber a resposta para responder, e vamos ver o que vai acontecer. Mas ela continua sendo cognitiva, mesmo que ela seja raciocínio clínico, é preciso ter conhecimento cognitivo, né? Quer dizer, é preciso ter conhecimento, ter bagagem de conhecimento. Então, existe uma outra coisa que eu acho que sim está faltando, é a gente rever, e na reforma curricular essa é uma grande proposta, vamos ver se a gente consegue, trabalhar melhor com os alunos no segundo, terceiro, quarto ano, em criação de raciocínio clínico, a gente chama de script clínico, para que as pessoas, então, tenham mais acesso ao conhecimento teórico, vamos dizer assim, absorvam melhor o conhecimento teórico básico da medicina, que é isso o que acaba muitas vezes pesando nesse tipo de prova. E eu acho que a gente, infelizmente, falhou por muito tempo em relação a isso, né, Sofia? Então, eu acho que terá um grande módulo na reforma curricular, que é o terceiro ano é quase isso, né? A gente está agora batalhando para saber o que a gente põe lá dentro para que isso seja eficiente. Mas essa é uma grande preocupação. Eu tenho passado algumas visitas, né, com os alunos e a observação deles é isso, olha, nossa, mas essa é uma visita de raciocínio clínico, porque é isso que a gente tem que fazer. Então, acho que a gente entrou muito na, né, conduta, tratamento e tal, e o raciocínio clínico ficou
desestruturado lá atrás. Então, eu acho que a gente vai fazer muito esse diagnóstico nessa fase inicial, mas queria, assim, deixar aqui claro que eu acho que nós temos a preocupação, não podemos transformar essa avaliação numa avaliação para dizer que o aluno não está bom. Não é isso, gente. Nós estamos fazendo diagnóstico de erro de currículo, de prática curricular, porque não é o currículo no papel, é como as pessoas praticam, né? Então, entre o currículo do papel e a prática, uma distância enorme, e um monte de gente envolvida, né? E não estamos falando desse estágio, nós estamos falando de tudo que veio nos 4 anos anteriores. Então, eu acho que, né, tomar cuidado para assim, não, eu vou, por exemplo, no nosso caso, não, eu vou avaliar porque eu percebi que isso ele não sabe, então é isso que eu vou avaliar. Não, pera, não é isso. Não é isso. Eu tenho que mostrar eu tenho que te ajudar a enxergar o que está bem, aquilo que precisa ser melhorado. Então, né, só um pouco de cuidado para não virar um sistema de terror, né, para todo mundo. Eu acho, Eliana, caso você me permite, a gente tem conversado bastante com os alunos e com os docentes, e de maneira nenhuma é isso. Essa proposta era da avaliação programática da gestão do professor Zeferino, que eu estava na coordenação, esse era, inclusive, foi apresentado, né, que a gente faria esse aplicativo. Teve um pequeno probleminha no meio do caminho chamado pandemia, que 2 anos aí a gente só ficou correndo atrás de conseguir sobreviver, mas este seria enfim, essa plataforma tem tudo de avaliação programática, quer dizer, a gente ter uma plataforma em que o aluno possa avaliar o seu desempenho por área, por domínio, por competência, e que ele possa manejar é muito importante. E, certamente, principalmente agora, vai ser um conselho que vai fazer o aluno passar ou não passar. Não vai ser porque ele teve... Os alunos ficam muito desesperados. Mas se eu tiver 8 ou 7 avaliações e o meu amigo tem 11, então ele vai passar e eu vou ser reprovado? Não, ainda mais agora. A gente tem conversado muito com eles isso. A gente quer que eles tenham muitas avaliações, mas não vai ser a nota 3 mais 4 mais 5, mais não sei o quanto, dividido por 12, vai dar uma nota que você soma com a nota da prova e pronto, metade da turma foi reprovado. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. De maneira nenhuma essa é a intenção. Ainda mais na implantação, né, Cássio? A gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Quanto mais avaliações, melhor, mais diagnóstico a gente vai fazer, mais estruturados para aprender vocês estarão e melhor será o desempenho de vocês mais para frente. Então, assim, é um caminho para uma avaliação programática, embora agora a SEG não... ela fez uma avaliação centralizada, quer dizer, as provas cognitivas parece que vão ter que passar alguma coisa lá pela SEG, que não é exatamente uma avaliação programática, é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui, que é o que existe de melhor em termos de avaliação. Multiplicidade de instrumentos, multiplicidade de avaliação, feedback e estarmos ao mesmo tempo. A gente vai fazer uma avaliação no fim do primeiro mês e peço, inclusive, a gentileza dos alunos e dos professores que nós vamos estar passando aí, e inclusive isso é um projeto de pesquisa, mas passando para a gente poder avaliar o que foi de dificuldade. Tá bom, tá ruim, o que precisa melhorar? A gente ajusta, passa de novo, tá bom, tá ruim, o que precisa melhorar, e assim vai. É um primeiro passo. Existe um projeto lá da nossa faculdade que é ter o portfólio do aluno nos 6 anos. Eles estão chamando de Graduamed, em que você vai saber... Tem uns 20 anos, mas... Já tem, mas está... Está melhorando, está melhorando. O Minissex também tem 20 anos. Está melhorando. São primeiros passos dessa avaliação. É uma avaliação que já está sendo implementada para a residência médica, inclusive para a nossa residência médica de tocoginecologia. Para que a gente possa chegar no futuro a ter a avaliação 360 graus. O que é a avaliação 360 graus? Vamos centrar no aluno? O aluno ele pode ser avaliado pelos pares, pelos outros alunos que compõem o grupo dele. Ele pode ser avaliado pelo residente, ele pode ser avaliado pelos professores, ele pode ser avaliado pelas pacientes e pela equipe de enfermagem, por exemplo. Essa seria a avaliação ideal, uma avaliação 360 graus. E a gente joga isso para cada um dos outros setores. O residente ser avaliado pelos alunos de graduação, o residente ser avaliado pelos seus pares, o residente ser avaliado
pelos supervisores e por aí vai. O reitor vai nos avaliar. Perfeito. Então, a tendência é que a gente caminhe para isso, e a informatização é um passo importantíssimo para que a gente consiga ter agilidade nesse tipo de avaliação. Certo? Mais uma? Taila, por favor. A Taila primeiro, depois a Laura. Eu não entendi como que esse conjunto de avaliações conceituais do Minissex vão ser traduzidos em uma nota final para a gente, porque a gente está preocupado em relação ao conceito equivale a 50% da nota final. Então, como que seria feito isso? Quer responder, Cássia? Não vai ser médio, não vai ser juntar todos os 3, dividir e colocar como se fosse uma nota 5. O que é esperado de vocês é que vocês tenham 3 no final do estágio, que vocês consigam, pelo menos no último mês do estágio, que vocês tenham a avaliação na expectativa, 3. O número, gente, é só para ter o coisa, mas é na expectativa. Em vários domínios, em vários campos de prática. É isso, e você tem isso, beleza. Você vai passar juntando com a sua nota. Agora, se vai ser quem teve 10 e quem teve 11, vai dividir por 11, e a nota máxima é 5, e aí você tem 3, isso é 7? Não tem essa divisão. Se ele for 3, vale 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. A gente ainda não fez, a gente ainda não fez a ponderação para saber exatamente qual vai ser a nota que vai ser encaminhada para a DAC. A gente sabe que a DAC é de 0 a 10, não é isso? A DAC é de 0 a 10. A nota da prova teórica a gente sabe que é de 0 a 10. A nota de conceito está fechada? Não está fechada ainda. Vai depender muito do desempenho de vocês nessa primeira fase. Por isso que a gente está insistindo que quanto mais avaliação vocês tiverem, melhor. Eliana? Fazer um comentário. O pessoal não gosta muito, mas precisa entender conceitualmente, né? O que é isso? É a tentativa de dizer assim, olha, atingiu a mínima competência nessas coisas. Então, se vocês atingiram, se um aluno atingiu a mínima competência em todas as coisas, a decisão que precisa ser tomada, mas ele não atingiu a mínima, acho que está faltando um pouquinho. O que isso significa? Quando a gente fala em avaliação baseada em competência, ele não deveria passar para frente se ele não atingiu o mínimo. Então, é preciso definir critérios para dizer assim, primeiro, se você passou, você tem que ter atingido o mínimo, todo mundo. Então, vocês têm lá várias avaliações, mas nas várias, só tem, vamos dizer assim, só tem uma que fala sobre a anamnese. E foi péssima. Sei lá. É preciso mostrar que não é só isso que acontece. Quer dizer, é preciso saber, não é mostrar, é preciso saber se aquilo reflete a sua realidade ou se aquilo foi episódico. E é por isso que o número faz diferença. Agora, a decisão a partir da competência, porque competência é mínimo, gente, de competência para o lado da excelência, isso precisa ser definido com clareza. E aí, neste particular, eu acho sim que a gente tem alunos que atingem excelência, que chegam, inclusive, num nível bastante elevado. A gente tem esses alunos. Então, o que nós precisamos realmente saber, e o aluno entender, que não é a nota, é assim, está atingindo aquilo que se esperava. E o que se esperava precisa ser definido, porque às vezes um espera uma coisa, outro espera outra. E esse é o drama. Quer dizer, esse é o drama quando você tem muita gente avaliando. Então, ter balizadores ajuda a ter uma ideia, mas não foge do que o Sofia também falou. Eu tenho 5 critérios aqui, outros 5 aqui. Às vezes eu estou aqui, né? A pessoa está... Isso é bom que esteja anotado como tal. É bom que apareça, porque eu posso dizer isso, porque eu tenho que falar o feedback positivo. Ó, você está ótimo nesse negócio aqui. Isso aqui ainda está faltando para o que eu espero. Então, de novo, eu acho que é muito... Nós vamos construir muito essa história ainda, é natural, mas nós não inventamos a roda, gente. O mundo inteiro está nessa batalha.
que a avaliação por competência. Eu acho que o que a gente pode deixar os alunos mais tranquilos é que, né, Cássio, será feito por um conselho de classe. Óbvio, os alunos que tiraram 3, 4, 5 e tiraram 10 na prova teórica, não precisa. O aluno que tirou 0 na prova teórica e tirou tudo abaixo da expectativa, certamente não está pronto para seguir. Esses não tem muita dúvida. Os alunos que não foram tão bem numa, não foram tão bem noutra, ou, por exemplo, como disse a Eliana, olha, ele está na expectativa em todos os domínios, menos em um domínio. A gente vai repetir ele por causa disso? Não. A gente vai ter um conselho para que a gente possa avaliar. Às vezes pode chamar o aluno, pode reavaliar. A intenção, gente, não é dar nota 7, 8, 9, 10. A intenção é garantir que vocês estejam saindo com o conhecimento adequado e com as competências mínimas esperadas. Quem tiver isso, segue. Quem não tiver isso, precisa de mais tempo para adquirir. Eu queria só compartilhar minha experiência, que também é muito reduzida usando o instrumento, e também não participei do processo. E aprendi muito hoje, porque vi que a gente pode avaliar pequenas partes do exame, que a gente pode ver como não também impactar o andamento de diferentes estágios, como ambulatório. Mas eu queria dizer o quanto eu acho que o feedback pode transformar o professor, porque a gente está aqui no 5º ano, mas a gente dá aula para vocês no 3º, no 4º. Então, do pouco que eu fiz de observar o exame, eu consigo enxergar coisas que eu posso ensinar diferente no 3º, quando eu estou na simulação da obstetrícia, entendeu? Ah, isso aqui, ó, no 3º é legal eu falar que na hora de conversar com a paciente, não pode dizer isso. Ou de fazer o feedback e ver que faltou tal outra coisa, falar, ah, isso aqui na minha aula de hipertensão, eu tenho que chamar atenção, não pode sair sem ter perguntado isso aqui. Então, é legal, porque o feedback... E quando você cria uma cultura de feedback, esses dias eu estava na simulação com o 6º ano, e ao final, o aluno do 6º ano falou para mim, professora, a senhora quer meu feedback do que eu achei da simulação? Eu falei, claro que quero, pensando, tomara que seja positivo. Mas, estou dizendo, é importante isso. Aqui, claro que a discussão e o objetivo de vocês é enxergar como que vai ser a nota de vocês, a evolução de vocês. Mas a gente está sendo igualmente avaliado, e é importante isso, porque o feedback vai mostrar também o que a gente está ensinando de maneira inadequada, porque reflete isso. Estou só dizendo a minha impressão inicial. A avaliação, ela é para todo mundo, ela é para o professor, ela é para a instituição, ela é para o aluno, ela é para o aprendizado. É a avaliação para o aprendizado, não é a avaliação do aprendizado, né, galera? Então, é importantíssimo para a gente, está sendo muito bom. Então, para os docentes, mensagem final. Mirem no 3. Eu vou avaliar comunicação, leia o 3. O que é o esperado para o aluno? A partir daquilo que ele te apresentar, você vai oferecer o feedback e vai poder fazer a avaliação. Então, para o docente, mire no 3. Para os alunos, nós estamos pedindo também para que vocês façam a avaliação das nossas aulas teóricas, das aulas que são oferecidas ao final de tarde, às 4h30. Vocês têm lá alguns campos. Se esse instrumento precisar mudar, vocês, por favor, também nos informem, porque nós queremos saber o feedback de vocês. Tá bom? A gente já está passando todas essas avaliações para os docentes que estão dando as aulas para vocês. Então, que vocês aproveitem esse momento para dizer como que a gente pode ensinar diferentemente para vocês também. Obrigado. Eu acho que foi muito bom, né? A ideia é melhorar. A ideia não é penalizar ninguém, culpabilizar ninguém, é melhorar o ensino. Não se sintam cobaias, porque esse instrumento tem 20 anos, não é um instrumento novo, já é utilizado em muitos lugares do mundo e é utilizado inclusive aqui na Unicamp. Então não é cobaia, é claro que toda modificação causa um desconforto para todo mundo, para todos os lados. E obviamente a gente vai implantar e vai reavaliar, e vamos corrigindo os eventuais erros, por exemplo, fazer 5 vezes em seguida. São coisas que acontecem realmente, né? Não, porque engajamento, é muito proatividade, entendeu? Tem que fazer 5, eu vou fazer, né? Tá ótimo. Então, missão dada, missão cumprida. Adorei. Então, eu acho que assim, a gente vai precisar de outras conversas dessa, vamos precisar de outros momentos,
Mas eu acho que é importante estar aberto aí para discussão, né? Acho que isso precisa realmente, essa modificação precisava acontecer. Tem um WhatsApp. Se é alguma questão técnica, no WhatsApp, é só clicar ali no próprio aplicativo. Ah, não tem um aluno. Ah, eu digitei errado, ou qualquer coisa. Se é alguma questão filosófica ou pedagógica, ou eu ou o Cássio estamos à disposição no nosso Zap, e a gente tem discutido muito com muitos professores contratados e os alunos, e tem sido muito bom. A gente quer mesmo esse feedback de todo mundo. Obrigada pelo esforço de todos. Uma boa tarde. Gente.